estar confinado no BBB. Já gente. criaram um fã-clube e tudo aí. Se ele não aparecer segunda-feira, liga os fios. Então, deixa eu mandar um alô aqui Na minha opinião. Pedro Wellington, lá no Antônio Bezerra. Tamo junto, Pandolé. Um cheiro, Pandolé, meu amigo. É nóis. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre Fortaleza? Vamos sim, a Fernanda Alves está chegando aqui com a gente para falar sobre o Fortaleza, para falar sobre o Tricolor, porque os dias seguem movimentados no Fortaleza, que tem inclusive estreia também nesse final de semana, domingo contra o Ferroviário. Boa tarde para você, Fernanda Alves. Oi, André, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Jogada do Segundo Tempo desta sexta-feira. O Tricolor de Aço que segue nessa preparação. Amanhã será o último treino do Fortaleza e no domingo a estreia a partir das 6 horas da tarde lá no estádio Presidente Vargas com o Fortaleza de visitante. Serão 2.650 ingressos dedicados à torcida do Fortaleza. Quem quiser comprar 25 meia, 50 inteira, já estão à venda e precisa fazer o recadastramento facial, já que o PV tem um sistema diferente da Arena Castelão, por isso precisa cadastrar novamente a facial para poder fazer a entrada no estádio. E aí a gente traz informações sobre esse Fortaleza pensando ainda no mercado da bola. Isso porque tem, em relação à negociação envolvendo o Gasal e o Alanzinho, que mudou o formato. Seria uma troca, primeiramente, entre os dois atletas com contratos de 3 anos cada um, mas agora fica o Gasal em definitivo no Fortaleza, o Atlético Goianiense e o Fortaleza, cada um com 50% dos direitos econômicos do atleta, e o Alanzinho vai por empréstimo para o Atlético Goianiense, ficando lá por 1 ano. Além disso, o Fortaleza vai abrir mão de cerca de 3 milhões que tinha de receber da negociação do Alex Vinícius. O zagueiro que estava no Atlético Goianiense foi vendido para a equipe do Dragão, depois vai para o Red Bull Bragantino, que vai por empréstimo e depois faz a compra do atleta, e com isso o Fortaleza teria direito a receber dos 12 milhões que foram negociados, cerca ali de 3 milhões de reais, e por isso que muda esse formato da negociação neste momento em relação a esses dois atletas. Outro ponto sobre o mercado da bola é do atacante Lucero. O camisa 9 do Fortaleza segue com destino indefinido no Fortaleza. Um dos últimos processos da negociação que nós tivemos acesso às informações foi que o staff do atleta teria tentado negociar com o Tricolor de Aço cerca do pagamento de 1 ano de contrato. Ele que ainda tem 2 anos de vínculos com o Fortaleza, o staff queria esse pagamento de 1 ano para a liberação, mas o Fortaleza recuou, ofereceu propostas menores nas quais nós não tivemos esses valores informados e por isso que o staff também não aceitou. Ele segue treinando no Fortaleza porque ainda tem vínculo junto dos atletas que também não estão nos planos do Fortaleza. Daverson, Zé Wellison, Martínez, Kusevich e Benevenuto, mas fica essa situação indefinida. É um atleta que está na prateleira do Fortaleza dos salários altos e cada vez que demora, o Fortaleza se aproxima de fazer o pagamento pelo menos do mês de janeiro, André. Muitos assuntos aí pra gente conversar, mas o Luciano não quer nada, né? Só um ano de contrato mesmo, né? Só o pagamento de 1 ano. Deve ser pouca coisa, viu? Pouca coisa, besteira. Só multiplicar. Só isso aí mesmo que ele quer, né? Tá de boa. Cada um, viu, cara? Mas vamos por partes aqui. Primeiro, Breno, essa ida do Alanzinho pro Atlético Goianiense e o Gasal vindo pro Fortaleza. Eu confesso pra você que trocar um pelo outro, na tora, assim, se fosse em definitivo e tal, eu acharia que não era um negócio, não. Você vai trocar um Alanzinho, que é um cara ponta, posição complicada de você encontrar no mercado, rápido, velocista e tudo mais, por um zagueiro, um cara que zagueira mesmo, que a melhor definição do Gasal é essa, zagueiro. Ele é aquele que não brinca em serviço, que se for pra dar chutão, dá chutão, não tem nenhuma cerimônia, não faz questão de jogar bonito, de ter classe, categoria e tudo mais. Que acho que até pra uma Série B ele é um jogador assim, ok. Eu não vejo ele nem chegando pra ser titular absoluto, não. Até porque quando o Brits estiver recuperado, a gente imagina que a vaga é do Brits. Mas nessa composição de empréstimo, pode-se fazer mais sentido. Apesar de que eu não abriria, eu ficaria com o Alanzinho no elenco. Eu acho que ele poderia mostrar mais. Ele não teve nem muita oportunidade no ano passado, cara. Vamos lá, vamos por partes, né? Com essa atualização de que, na verdade, o Alanzinho foi emprestado enquanto o Gasal veio em definitivo, eu que ontem já achava a negociação interessante
porque eu creio que o Fortaleza vai utilizar mais o Gazal do que ele utilizaria o Alanzinho, até pelas peças que ele tem pra colocar em campo Muito no bom. ataque. Eu acho sempre interessante, André. Mas aí é o Gutierrez seguinte, Madeira lá em cima é que deve ver direto. Deve Bom ver demais. direto, fica só se abrindo lá. Gosta, né, Gutierrez? Gosta, né? ora, mas quem é que não gosta? Sim, aí, o André Almeida, eu já achava que era interessante, porque eu acho que o Gazal ele vai ser mais útil do que o Alanzinho, no sentido de que nós temos poucos zagueiros no Fortaleza hoje. Se a gente para pra observar, o Fortaleza tem poucos zagueiros. E de ataque ele tem mais opções, porque muitos jogadores ainda não saíram. Tem muitos jogadores que ainda estão aí à disposição. E o Alanzinho, eu acho que ele iria acabar ficando com menos tempo do que o próprio Gazal pode ser utilizado. Então eu já achava interessante. Mas, sabendo que agora que o Gazal vem em definitivo por 3 anos, enquanto o Alanzinho vai pra lá por empréstimo, eu acho que a negociação ela é melhor ainda. Eu entendo o que você tá falando, acho que o Alanzinho na Série B ajudaria de fato, mas eu acredito que o Fortaleza hoje, pelo elenco que ele tem, ele tá precisando mais de gente para defesa do que pro ataque. Das peças que saíram, né? Tá saindo o Kusevich, o Benevenuto não vai ficar também, então você precisa de peças pra defesa. E o Gazal foi bem. O Gazal fez 7 partidas, André, e nessas 7 partidas a gente tava mostrando essa semana aqui o desempenho dele. Ele ganhou 82% dos duelos aéreos, tinha uma boa porcentagem de duelos ganhos pelo chão também, em bolas recuperadas, em cortes. Acho que ele foi bem. Acho que ele consegue ali ser um bom reserva, ou pelo menos no primeiro momento, que ele deve se titular, porque o Brits deve voltar depois, mas acredito que ele tem condição de ajudar mais o Fortaleza pelas condições que a gente está citando aqui. Então, não acho que a negociação é ruim. De fato, o Alanzinho, acho que numa Série B, ele poderia ser um destaque também. Mas eu tenho dúvidas se ele teria a minutagem, porcentagem não, se ele teria a minutagem que ele gostaria de ter. Eu tenho dúvidas se ele, com as peças que ainda estão no Fortaleza pro ataque, jogaria tanto quanto a gente acha que ele poderia jogar. Por isso que eu não acho uma negociação tão ruim assim. Eu acho que o Fortaleza pegou um valor que, primeiro, tinha que ser um valor que interessasse o Atlético Goianiense para que a troca fosse feita e com percentuais. E outra, a questão salarial. Não dá pro Fortaleza oferecer, por exemplo, o Martínez nessa troca, porque o Martínez ganhou um salário muito alto. Sim. Não dá para ele oferecer o Zé Wellison, que ganhou um salário alto. Não dá para ele oferecer outras peças. O Alanzinho ganhou um salário menor. Para o Atlético Goianiense, é um cara que cabe no orçamento, cabe no bolso. Então eu entendo a escolha do Alanzinho, mesmo achando que ele poderia sim ajudar o Fortaleza no ataque. O Gazal, ele foi bem mesmo nesse ano, ele não foi mal não, preciso ser justo com ele. Quando eu falo sobre ele ser zagueiro, é porque eu confesso que o Brits é mais zagueiro que ele. Sim, claro. O Cardona, eu acho que deve ser titular ao longo do ano também. Mas esse aspecto que o Breno pontua, Daniel Farias, ele é importante, a questão da urgência. Sim. Quando você tem uma urgência para reforçar um setor, você acaba tendo a necessidade de agir de maneira rápida. E é o que o Fortaleza faz com o Gazal. Total. O sistema defensivo do Fortaleza é um dos sistemas mais necessitados de peças para 2026. Principalmente quando a gente fala da zaga. Você perde Kusevich, você perde Benevenuto, você perde Gaston Ávila. De uma vez só, você perde 3 zagueiros. 3 zagueiros que poderiam ser úteis, porque foram úteis, né? Tirando o Benevenuto, o Gaston Ávila e o Kusevich foram úteis em 2025. Então é um setor que você precisa. Você tem a oportunidade de ficar com um cara que é relativamente jovem, 26 anos. Você passa a ter ele em definitivo, ou seja, você tem pelo menos uma parcela significativa, se eu não me engano, 50% dos direitos econômicos do Gazal agora são no Fortaleza. Pode trazer um retorno futuro financeiro, além do retorno esportivo que ele pode trazer. É um cara que já conhece boa parte do seu elenco, porque o Fortaleza está trabalhando nessa missão de manter. Certamente, se ele vai ficar, e o Fortaleza fez esse esforço, ele tem também o aval do Thiago Carpini, então é um cara que chega com o aval do técnico. Concordo com o André no sentido de que não vejo o Gazal nesse momento como alguém que vai ser titular do Fortaleza, mas acho um bom zagueiro para compor o elenco para a temporada de 2026. Sobre o Alanzinho, eu trouxe a sua opinião ontem e hoje de manhã também. Eu entendo a lamentação e a crítica de parte da torcida em relação à saída do Alanzinho. A crítica era maior, principalmente quando se tratava de uma negociação em definitivo. Eu acho que essa crítica ela diminui um pouco agora por se tratar de um empréstimo. Mas tudo isso eu acho que era mais frustração do que mesmo você criticar a saída de um jogador que era importante para o seu elenco. Frustração por quê? Porque se criou uma expectativa muito alta sobre o Alanzinho. E isso muito por conta do que foi o Eric Pulga. Por mais que seja outro time, outro jogador, mas todo mundo sabe. Quando o Alanzinho foi contratado, todo mundo falava, será que é o novo Eric Pulga? Será que vai ter o sucesso do Eric Pulga? E ele acabou não tendo. Foram poucas oportunidades, é verdade, foram apenas 12 jogos. E desses 12 jogos, poucos como titular, eu acho que apenas 1 ou 2 jogos o Alanzinho começou como titular. A maioria ele teve poucos minutos dentro de campo,
Mas volto a destacar o argumento que é central para mim. São 4 comissões técnicas e nenhuma considera o Alanzinho uma opção que seria muito bem aproveitada. Você teve a comissão do Vojvoda, depois eu continuo, vai. Depois você continua porque a sanfona tocou. E se a sanfona tocou é porque o relógio marcou. É o nosso momento de conexão com o Padre Cícero Romão Batista, com o Cariri, com todo o interior do estado do Ceará. Momento em que fazemos a nossa reflexão, em que fazemos a nosso pensamento. Tá bonito, hein, Padre? Tá belíssimo. Ô, imagem lá do horto do Padre Cícero Romão Batista, que é o padroeiro, o patrono do Jogada Segundo Tempo. Padre Cícero Romão Batista, essa figura tão importante do nosso estado e no imaginário de todas as pessoas, inclusive, principalmente, melhor dizendo, dos caririenses, né? Que observam todos os dias o Padre Cícero nessa estátua imortalizado, e o Padre Cícero olha para todo o Cariri com esse céu nublado, mas com o sol ainda dando ali alguns raios, algumas pontinhas de raios para que a gente possa ver nessa bela imagem. Padre Cícero, o santo popular, o homem que é o patrono deste programa e que todos os dias a gente observa nesse momento santo. É por isso que todos os dias, às 18 horas, nós lembramos que o Verbo se fez carne E habitou entre nós. Ô, imagem do Padrinho Padre Cícero, meus amigos. Ô, rapaz, bom demais. Esse momento chega traz uma paz, né, esse momento. Mas, Daniel Farias, pode continuar o que você estava falando. Tranquilo. Só concluir aqui a linha de raciocínio. É o seguinte, o que eu dizia era sobre a realidade de um jogador hipotético e a realidade de um jogador na prática. O Alanzinho foi contratado com muita expectativa por conta daquilo que ele fez no Ferroviário e, de fato, sejamos justos, ele se destacou bastante, sobretudo no começo da temporada de 2025 lá no Ferroviário. Chegou no Fortaleza. O Alanzinho, ele passou por 4 comissões técnicas, e quando eu falo 4, eu considero a do Carpini, vou já explicar por quê. Passou pela comissão do Vojvoda, não foi bem aproveitado. Certamente o Vojvoda tinha os seus motivos para isso. Ele analisava, ele acompanhava os treinamentos, talvez é uma questão técnica, talvez seja algo tático, que o Alanzinho não entregava aquilo que o Vojvoda esperava. Veio depois o Renato Paiva, foi um espaço curto de tempo, foi 10 jogos. Mas foram jogos suficientes para ele ser aproveitado se o Renato Paiva o enxergasse como uma peça importante para o elenco do Fortaleza. Depois chega o Palermo, o cara que era conhecido, inclusive, e fez isso no Fortaleza, de recuperar jogadores que estavam embaixo. Jogadores que estavam no elenco, porque o Palermo não tinha capacidade de contratar ninguém, porque a janela estava fechada, e ele conseguiu recuperar muitos jogadores. O Alanzinho também seguiu sem ser uma opção. E eu acredito, André, que se agora essa negociação aconteceu, foi com o aval do Thiago Carpini. Então, provavelmente, o Alanzinho não teria tantas oportunidades como a gente pode imaginar ou até pedir, porque o Carpini o liberou, por o considerar talvez um jogador que não teria tanto espaço assim no Fortaleza. E aí eu pergunto pra você, faz sentido, durante 2 temporadas, você manter no seu elenco, pagando o salário todo mês, um jogador que pra comissão técnica não vai ser muito útil, que pra 4 comissões técnicas não foi bem aproveitado? Eu acho que não faz muito sentido. Não estou dizendo que impede igualdade, o Alanzinho seja melhor do que o Gasal ou o Gasal seja melhor, mas nós estamos falando de utilidade. E quem vai falar sobre utilidade principalmente é a comissão técnica, que é quem define quem vai jogar e quem não vai jogar. Pois é, mas tem uma questão aí. No caso do Alanzinho em particular, eu acho que o salto que ele deu foi muito grande. Sim. Quando ele sai do Ferroviário para ir pro Fortaleza, ele saiu de um clube jogando campeonato estadual, ele não chegou a jogar jogou nem a Série D, né? Pelo Ferroviário, que foi depois do estadual. Ele jogou a Copa do Nordeste e jogou o Cearense. E jogou o Cearense, exatamente. E aí ele já vai para encarar Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. O salto que ele deu foi menor, por exemplo, do que o do Eric Pulga. Quando o Eric Pulga jogou Série B. Acho que ele não jogou Série D também pelo Ferroviário. Mas ele sai do Ferroviário jogando Campeonato Cearense Copa do Nordeste para encarar um Ceará jogando Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele teve um degrau de evolução mais próximo aonde ele estava. Sim. E não é que querer comparar Eric Pulga com o Alanzinho em termos de qualidade e tudo mais, mas de que o Alanzinho, eu acho que o contexto não favoreceu a ele. Sim. O contexto do Fortaleza de chegar num time que tem Moisés, que tem Breno Lopes, que são pontas de qualidade, agudos e tudo mais. Ele acabou não tendo muita oportunidade também por causa disso. Porque
foi difícil o contexto para ele. E aí ele não rendeu. Eu acho que ele poderia... Ele não é mau jogador. Não acho o Alanzinho mau jogador. Ele poderia ter tido um melhor aproveitamento, um melhor rendimento. Mas acho que essa questão do contexto influenciou muito. Fernanda, temos outros assuntos aí para falar também sobre o time do Fortaleza, não é isto? Temos sim.